Estamos aqui em mais um ObraCast delas e hoje com duas mulheres que eu admiro muito. Tô muito feliz que vocês aceitaram o meu convite. Elas tentaram fugir, tá? Só pra vocês saberem. Elas estavam aqui nos bastidores querendo fugir. Minha sócia, principalmente. A gente tá indo pro... Qual o número de episódio, Jéssica? 14, só agora ela aceitou. Evelise, você fez um feito, entendeu? Meninas, era condição, só vinha exatamente. Sejam bem-vindas ao nosso episódio. Obrigada a você. E hoje a gente separou um tema que eu acho que é nossa realidade hoje, né, meninas? Então, só para vocês acompanharem, a doutora Lília e a doutora Evelise, que hoje é só Lília e só Evelise para nós. São advogadas tributaristas e hoje a gente vai falar um pouquinho de reforma tributária, né? Entender um pouquinho da jornada dessas mulheres, porque eu acho que o ObraCast delas é para contar histórias de mulheres inspiradoras como vocês também. Então, é isso. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Evelise, conta pra gente quem é a Evelise, o que você faz, para quem não te conhece, possa conhecer a partir de agora. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui e compartilhar esse momento aqui com vocês. Você é uma inspiração, realmente, vocês Obrigada. são. Mas eu acho muito legal essa sua forma de trabalho, da gente estar aqui hoje, né? Eu acho que é muito legal, é uma inspiração. Então, primeiro, agradecer. Acho que, para quem não me conhece, eu sou a Evelise, tenho 38 anos, tenho uma filhinha de quase 3. Linda, inclusive. Encaro a maternidade com a profissão, né? Sou gerente de impostos em Big Four. Já estou no meu 3º ano como gerente, mas na área já há uns 10 anos. E eu entrei mais velha em Big Four, né? Normalmente a gente entra novinho, eu entrei um pouquinho mais velha. Então, sempre foi um desafio, mas um desafio bom, né? Um desafio que me fez crescer muito e tá aqui hoje. A gente sai um pouco da zona de conforto, né? Quando a gente recebe executivo aqui, quando a gente recebeu a Lilian também, que é uma executiva, né, da Nidec, é todo mundo diferente, mas é tão legal e enriquecedor, porque eu acho que o empreendedorismo a gente usa tanto, que vocês usam também dentro de multinacionais, né, de Big Four, por exemplo, que é o seu caso, e do nosso lado também, vocês poderiam super usar. Então, acho que esse cross de mundos que são tão diferentes, mas são tão complementares ao mesmo tempo, faz total diferença, né? Eu acho que sim, porque a gente acaba atendendo muitas empresas, né, são empreendedores ali, numa medida. Então, a gente tem que conhecer muito o mercado e acompanhar, e a gente conhece os desafios de quem está empreendendo, do empresário, né? Então, acho que está muito relacionado, sem dúvida. Esse cross é perfeito. E você, minha sócia? Conta pra gente. Quem que é a Lilian Fonseca? Conhece, né? Não conheço, não. Bem tranquilo. Então, obrigada pelo convite, minha sócia Gabriela. Obrigada pela presença, Evelise. Eu sou Lilian Fonseca, sou advogada formada desde 2007. Já passei em escritórios de grande porte em São Paulo. Fundei uma startup no ano de 2013 e 2014. Conheci a Gabriela lá. A história que vocês já são cansadas de ouvir, que foi minha melhor venda, aí vocês estão conhecendo ela hoje. Eu era chefe da Gabriela. E aí, quando a Softplan comprou a minha startup, a Gabriela me comprou, né? Daí eu virei sócia da Gabi há quase 8 anos atrás. A gente fundou o Fonseca Gonçalves Advogados. Legal. E a gente tem acumulado alguns CNPJs aí nessa nossa jornada, porque a gente gosta de empreender, de se relacionar, e aí vão surgindo oportunidades e a gente vai crescendo com as oportunidades também, né? Então, acho que essa sou eu, de forma breve, sucinta. Eu acho que é super interessante, eu acho que é diferente, assim, contar as histórias que eu acabo... Porque, assim, quando a gente recebe uma pessoa, principalmente que não é do nosso nicho, acho que eu nunca recebi nenhum advogado aqui, né? É a primeira vez. E esse cross, de, assim, igual você falou, é um ambiente totalmente diferente do meu, você vai contando as histórias. E agora tá aqui com você e com você que a gente vai falar de um assunto que a gente vive na prática. Eu tava bastante ansiosa, eu não queria deixar vocês nervosos, mas eu acho que esse episódio tem tudo pra ser um sucesso, assim. E hoje a gente escolheu falar desse tema, eu acho que é um tema que tá latente pra todo mundo, é um tema que os empresários têm muita dúvida, tá todo mundo
muito apreensivo, que é a reforma tributária, né? E como que ela pode impactar, né? Por que ela foi criada? O que ela tá vindo? O que ela tá trazendo de inovação? Porque eu acho que é um ambiente incerto para todo mundo. Né? Ninguém sabe exatamente como ela vai funcionar e quais são os impactos reais que a reforma vai ocasionar na nossa vida prática, né? Mas eu acho que temos duas perspectivas aqui super legais. Uma, né, de você que tá dentro e dali que tá atendendo a outra ponta também. Então, eu acho que são coisas que a gente poderia trazer. E aí, eu queria, primeiro, assim, começar, assim, o que pra você, Li, você tem alguma informação de como que isso surgiu? Como que foi essa discussão inicial de reforma? Para que a gente possa iniciar nosso bate-papo aí, esclarecer algumas coisas aí para a galera que nos assiste. A reforma de 2023, a 132, ela tem como foco os tributos de consumo, né? E das raízes do enfoque da meta da reforma é a simplicidade, né? A gente vê que o Brasil tem um contexto tributário, um dos mais complexos. A gente tem alguns estudos, algumas notícias, é difícil mensurar exatamente, porque para falar de forma estatística exata, você tem que pegar, né, comparar coisas iguais, mas parece que nós somos um dos contextos tributários mais complexos do mundo, né? Então, pensando numa reforma que traz simplicidade, inicialmente você vê com olhos de gratidão, né? Se a gente olhar na história do Brasil, já foi tentada a implementação do IVA já desde 95, né? Tiveram várias tentativas. Fernando Henrique tentou em 95, Lula tentou em 2018, 2019 teve uma nova tentativa, agora em 2023 teve a implementação. E passou. E se a gente compara nosso cenário interno com o cenário exterior, vários outros países têm esse comportamento de ter um tributo único. Não é desse jeito que está na reforma exatamente, mas é uma inspiração para a nossa, né? A gente usou, então, sistemas tributários, a gente importou a nossa ideia de IVA, é isso? Mais ou menos isso? Mais ou menos, acho que na sim. vida, Tá assim, de forma mais simplificada possível, para que leigo entenda, e foi o que eu falei para elas aqui nos bastidores, gente. A gente vai tentar ser o mais simples possível na nomenclatura. Não falar juridiquês, né? Se eu falar, vocês exatamente, me porque eu acho que isso vai fazer total diferença. França, Alemanha, Portugal, eles têm IVA. Na América Latina tem outros países, México, Chile, Uruguai, Argentina tem IVA, também Canadá, Nova Zelândia. Então, nós, como uma economia de destaque no mundo, nos falta também ser arrojado nesse sentido. Então, legal. Eu acho que esse cenário... Era uma necessidade quase, né? Assim, então, acho que foi quase uma mudança imposta pela prática, né? Porque já não estava, já estavam, como você comentou, há muito tempo tentando essa reforma e parecia até, a expectativa é que ninguém mais acreditar, não vai sair essa reforma, não vai sair. Vocês sabem dizer assim, e se não souberem, tá tudo bem, se existia uma pressão internacional para essa mudança interna brasileira? Internacional, eu acho que não. Foi mais de dentro para fora mesmo, de inspiração. Até pela característica dos impostos, né? Eu acho que eles são impostos... vamos dizer, nacionais, federais, né? Assim, vai mudar até os municipais, mas no sentido de arrecadação é federal, né? Eu acho que um fato exterior que talvez não, provavelmente interferiu aqui dentro, é que a gente tem visto uma movimentação da economia, assim, né? Uma nova economia, uma nova ordem, né? Antes, a tributação se concentrava essencialmente na indústria. E agora, vários produtos têm se movido para o serviço, né? Um exemplo clássico que você vê, né, em textos é da Microsoft. Então, antes você pagava para fazer o download do produto. Você comprava o produto do Office. E agora você paga a mensalidade. Então, licença, a licença, exatamente. O negócio mudou, né? O racional do mundo tem mudado. O consumo mudou, né? O consumo. Acho que... Legal. Isso e a pressão, às vezes, das multinacionais, né? Internacional, de uma certa medida, né? Então, a gente tem muitas multinacionais no país. Então, uma pressão, falou... Gente, a gente paga muito imposto, né? Brasil, a gente paga muito imposto. As empresas de fora, não tem como melhorar. Comparam mercados, né? Então, eu acho que sim, alguma certa medida
uma pressão da economia externa por conta das multinacionais, talvez. Uma outra coisa que me veio à cabeça aqui também, que influenciou, é que também, no modelo anterior, principalmente em relação ao ICMS e ISS também, a gente via uma guerra fiscal, né? Te dou menos, te dou uma alíquota, tal. E agora a emenda traz para que se pague o tributo no destino. E o grande intuito é justamente apaziguar. Isso. Não é o que se está vendo, né? A gente está criando outras formas de guerra de fiscal, voltar na né? guerra lá, né? Mas essa forma aí as lacunas, né? Tá se tornando antiga. Eu acho que na prática também, acho que a gente tem, no formato atual, é muito desafiador, né? Você vai procurar uma legislação tributária, você começa a ver uma, aí você tem que abrir outra, aí complementar com outra. Então, de repente, você está vendo 10 legislações para entender um assunto, porque você não tem uma legislação única. E é por isso que eu acho que dentro da nossa área de atuação, o tributário é uma das áreas que mais assustam, né? Quando a gente fala que pelo menos dentro do escritório, eu acho que você também, né, atendendo empresa, a parte corporativa, é muito difícil achar profissional do direito que se especialize em tributário. E eu acho difícil. Que essa possibilidade... É muito devido a essa complexidade, né? Que o próprio sistema nos dá, porque... Eu, assim, muito leigamente, porque, assim, entendo muito superficial de tributário, existem, as legislações são mais simples, né? Os sistemas são mais simples. Então, eu acho que que se aproxima talvez seja o penal, mas também tem ali suas cláusulas mais simplificadas. Então, eu acho que realmente essa questão do tributário ser tão... É um tabu, né? Dentro da área do direito. Eu acho que é porque ele está relacionado a uma certa medida... com números. Isso que eu ia falar. Então, ele está relacionado. A gente tem a parte, porque eu acho que o consultivo e o contencioso é muito relacionado, porque assim, tem uma linha, que é o contencioso, você estudar a legislação, que é muito complexa, que não é unificada, e ao mesmo tempo você tem o desafio de entender os números, a contabilidade, né, a parte fiscal. E assim, eu brinco na nossa área aqui, no que eu trabalho, é muito difícil a gente conseguir contratar profissionais já experientes, porque a própria formação, ela não tem uma... Se você faz contabilidade, você não aprende o fiscal realmente, né? Ali na prática, o que você vê no dia a dia. E se você faz direito, também não. Então, é algo que você aprende no dia a dia. Então, normalmente, por isso, pelo menos a característica das nossas contratações, são pessoas que estão ali recém-formadas e você vai aprendendo durante o trabalho. Vocês têm também a questão de gestão de pessoas, de isso, ter que treinar o plano de carreira. A gente constrói. É mais fácil, né? Entendi. Legal. Porque se você contratar no mercado, é um super desafio, porque às vezes a pessoa tem ótimas experiências em contencioso ou ótimas experiências em contabilidade, mas precisa juntar os dois, é fiscal. E aí, onde que a gente aprendeu fiscal? Na prática. Um grande desafio que a gente tem aqui também, e é até um assunto meio polêmico, é a questão da atuação de contadores nessa prática, né? Porque eu entendo que os contadores realmente faltam um embasamento jurídico para a atuação, e aí acaba tendo esse cross. Então, a gente sempre prega, inclusive no escritório, dessa parceria, que são atuações tão completamente complementares, né? Uma não substitui a outra. É conjunto. Eu também sou formada em contabilidade, porque eu senti essa necessidade, e acho que basicamente todo mundo que a gente, assim, da minha área, acaba fazendo, ou você tem contabilidade agora antes e faz direito depois. Tem alguém também que está se formando. Eu tô terminando, tô fazendo contabilidade na FITECAF, tô terminando. Então, porque eu acho que você vai sentindo uma necessidade. Isso que eu senti também. Você vê a legislação, você entende, mas você precisa fazer conta. E não matemática em si, senão os contadores ainda vão ficar bravos comigo. Contabilidade porque não é matemática. É uma ciência mas no humana. sentido de entender e conciliar. É muito mais analítico, conceito, né? Conceito. Então, é super relacionado. Exato. E aí, assim, a gente falou um pouquinho dos motivos, mas e na vida real, assim? Como que está sendo desenhado desde 2023 com a aprovação? Sei que a lei passou por diversas idas e vindas, então tiveram projetos que não foram aprovados e aí alterações que foram feitas ao longo do caminho. Como é que vocês enxergam, Evelise? Como é que você enxerga essa transição das idas e vindas aí da reforma, até agora, mais ou menos? Na prática, as empresas já estão olhando até obrigatoriamente, entre aspas, aqui, porque já tem saído várias notas técnicas do XML, né, da nota fiscal,
Então, elas já estão tendo que começar a estudar e tendo já até prazo para elas começarem a aplicar nesse novo formato, já considerando a CBS, né? Que vai entrar vai começar no começo, vai iniciar no começo do ano que vem já com uma alíquota bem representativa, só para fins de... Uma alíquota teste que eles estão falando, acho que é 0,1, salvo engano. Mas a empresa já tem que estar conhecendo o assunto e já aplicando ali nos testes. As obrigações acessórias. Nas suas obrigações acessórias. Então, é algo que já está acontecendo, já tem bastante movimento, a gente já tem bastante trabalho nesse sentido. E já desenhado, porque como muda muito o cenário tributário das empresas e impacta numa certa medida, principalmente por conta dos serviços ISS, né? Que, enfim, você acaba entrando um pouquinho mais no assunto, mas... a empresa já precisa parar e pensar como que é o meu cenário hoje e como que vai ficar após a reforma total lá em 2033, para ver se o meu negócio hoje vai continuar fazendo sentido. Que eu vou precisar ter, né? Porque às vezes Minha alguns margem, negócios não vão nem fazer sentido mais de estrutura. Então, para você já se planejar para essa mudança, né? Então, a gente tem feito bastante trabalho desse desenho de as-is e to-be, para elas pararem e pensarem no negócio como um todo, porque impacta não só a área tributária, mas jurídico, né, contratos da empresa, logística, como você comentou. Então, antes eu tinha que pensar no meu ICMS em algum estado, meu ISS em algum município, isso não vai mais existir. Então, assim, eu vou precisar manter aquela minha filial lá naquele estado. Então, logística, enfim... Redesenhar os planejamentos que foram feitos até aqui para esse novo tributário que está chegando. Né? Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Até tem clientes no escritório que nos pediram recentemente, olha, eu queria rever, né, minhas estruturas societárias, tributárias e tal. E aí, na cabeça do cliente, ele estava pensando em DIFAL, de ICMS. Eu falei, eu acho que a gente tem que olhar para uma outra coisa, que isso aqui já está meio no passado, né? Então, talvez seja uma coisa que é um assunto que é muito, muito importante, é uma informação que vai impactar a vida de todo mundo, não só das empresas, das pessoas físicas também, né? Ainda mais quando a gente fala de imobiliário. Com certeza. E eu não sei se esse assunto está sendo propagado e colocado o acesso a essa informação na população do jeito mais adequado, assim. Talvez a gente esteja, como sociedade, cometendo os erros do passado, assim, né? Talvez não vai ter tantas leis ainda, mas também está tendo várias leis, né? Tem a emenda, tem a complementar, tem mais uma outra, e depois vão ter notas técnicas da Receita que vão estabelecer isso e aquilo. Então, eu tenho um receio, assim, do objetivo principal de ter criado a ideia de fazer reforma, a gente não conseguir atingir ele com né, proeza, assim, porque... Quem paga o imposto não é a empresa, assim, né? Ela é o consumidor final, no fim das contas, no fim do que você está consumindo ali, né? Então, do que você vai estar comprando. Vai aumentar o preço do negócio. Vai aumentar o preço. Então, quem vai pagar o imposto, no fim das contas, é a gente, né? Assim, a gente como consumidor. Então, é algo que as empresas... Por isso que é importante a empresa precisa avaliar o cenário dela e o negócio dela, porque pode inviabilizar em alguma medida. Fala assim, meu consumidor vai continuar comprando, mesmo que eu não tinha, por exemplo, minha operação só tem crédito de PIS e COFINS, eu não tenho ICMS, meu ISS é pequenininho, mas agora com os três juntos, CBS e IBS, vai ser 27,5 mais ou menos. Tributária. Então, ele vai ter que aumentar no preço dele final quase 30%, vamos supor. Então, o meu consumidor vai continuar comprando com esse aumento de 30%? O que eu tenho sentido um pouco da sua fala, inclusive, é que no ambiente empresarial pouco tem se falado e também existe o receio de descobrir o que vai acontecer. Eu sinto que os empresários, de alguma forma, não querem enxergar isso que você está falando. Eu sinto que, assim, o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de ter que mudar uma estratégia que já está acostumado a fazer há anos. Porque tem gente que está no mercado há anos, tem empresa que está indo para a terceira, quarta geração e operando da mesma forma como foi criada. Então, eu sinto isso do empresariado, assim.
esse medo, esse receio, e aí eu acho que isso... tem a ver com as pessoas que a gente convive. Assim. E eu acho que também tem a ver com... eu sinto que o governo, de alguma forma, né, as autoridades não estão dando a publicidade devida, sinto que tem essa questão, mas também eu sinto a resistência do outro lado, sabe? Não é só culpa do Estado. Exato, o que eu acho, talvez, que eu tenho percebido nos clientes que a gente tem levado, é que acaba não sendo uma prioridade número 1. Até porque é uma mudança gradual, então fala, mas agora só vai impactar minha obrigação acessória. Depois vai ser tantos % só, então deixa eu me preocupar com isso mais para frente. E é uma consequência do nosso cenário atual econômico, né, e político. Então, assim, as empresas estão com problemas na estrutura deles, na avaliação deles, problemas maiores hoje para enfrentar e analisar do que a reforma, por questões de economia e política atual. Então, eu acho que, não sei se talvez seja medo de eu parar e olhar, mas assim, nossa, eu tenho outros problemas maiores. Mais urgentes. Como vai ser gradual? Muitos estão falando, mas vai ser gradual, e não estão conseguindo ver o impacto no geral e não só na questão tributária. Então, mas faltam pouquíssimos meses para isso acontecer. Sim. Janeiro já está aí, né? Fora que se a gente olha de fora, que às vezes a gente está dentro do caos, do furacão, isso que você está falando, eu concordo absolutamente. Até nas nossas coisas, nossos negócios, a gente acaba priorizando o que quem grita mais alto, mais latente. Caindo. Exato. Só que um bom planejamento, ele pressupõe antecedência, né? Então, assim, se você quiser se preparar melhor, a gente tem que olhar para isso. Você pode quebrar o seu negócio, exato, né? Lá na frente. O que eu também tenho percebido é que por deixar assim, de forma gradual, e o próprio, porque dentro da empresa tem vários departamentos, então a gente leva essa questão da reforma para o departamento tributário, fiscal. E aí, o departamento fiscal, ele conhece, sabe, consegue ter essa percepção de mudança e urgência, mas ele não consegue ter força suficiente para levar para todas as áreas da empresa. Então, para o pessoal de compras, pessoal de vendas, para a liderança deles, então eles às vezes pedem ajuda. Olha, então você não faz uma reunião com todo mundo só para eles entenderem que é uma mudança não só no tributário, mas que vai de negócio. Então eu acho que uma das outras dificuldades, além da economia atual, é deles conseguirem levar para a liderança que é uma mudança de negócio e não só uma mudança tributária, né? Cara, isso eu acho que é um dos princípios. Se a gente pudesse escolher um tópico para fazer um corte, Davi, na edição você me ajuda aí? Eu acho que é isso. A reforma não é só uma reforma tributária, é uma reforma de estruturação empresarial, e as empresas devem olhar não só para a questão tributária, mas num modelo de negócio, exatamente, né? De produto. Uma coisa que a gente tem feito também bastante é a questão de... até entrando numa das perguntas que eu ia te fazer, Evelise, se você puder contribuir de alguma forma com isso, é de como vai ficar os regimes tributários. Eu acho que o pessoal tem muita dúvida de como que vai ficar essa questão de lucro presumido, lucro real, simples misto, coisas que o pessoal tá falando bastante sobre isso, né? Você acha que eu vou ter que até pedir uma ajuda aqui para a Lilian, porque eu atendo mais lucro real, e então nessa porque daí tem os limites de ganho, então não se altera muito, então se mantém, mas eu acho que vai ter muita mudança, pelo que eu tenho acompanhado, no simples, né? Sim. Até por conta da questão de serviços, que vai estar muito impactado, e acho que até umas questões aí, talvez, de locação, que também vão que ter. Aí eu acho que é um outro tema. O direito imobiliário, assim, e principalmente a gente que atende, né, o setor imobiliário, que aí particularmente a gente tem trabalhado bastante, o pessoal tá com muito medo do aluguel, né? Que é um outro assunto que eu acho que se você puder contribuir, como que vai ficar o aluguel, principalmente na pessoa física, que o pessoal acaba tendo empresa e acaba, né, gerando renda, querendo viver de renda. E aí tá todo mundo assim, meu Deus, o aluguel vai tributar, e como é que vai ficar? Na verdade, eu acho que assim, para a pessoa física que empreende como pessoa física no imobiliário, que tem várias casas, que recebem um aluguel relevante anual, para essa pessoa vai mudar. Agora, se você, como pessoa física, tem menos de 3 casas de aluguel, recebe menos de 240 mil por ano de aluguel,
Se você fez uma casa de construção e vendeu dentro de 5 anos, então tem os requisitos lá na lei. Se você está abaixo desses requisitos, e esses requisitos, eles estão mais altos que muita gente, assim, sabe? Uhum. Se você está abaixo desses requisitos, você não vai mudar nada, você vai pagar imposto de renda sobre o seu aluguel. E ainda tem essa questão, né, do comportamento que a gente sabe que existe, que é o acordo de cavalheiros, né? Eu pago aluguel para você, mas você não declara, eu também não declaro, e aí a gente nem imposto de renda a gente paga, né? Mas assim, o que acontece, eu acho que vai pressionar pessoa física que empreende no imobiliário e ainda não pejotizou, né? Porque se você passa desses requisitos, que são 3 casas de aluguel, e esses requisitos não precisam ser comitantes. Se tiver um deles, você vai ter que recolher IBS e CBS. Então, 240 mil ou mais por ano de aluguel, 3 casas para alugar. Uhum. Também na venda tem um detalhamento. Não vou entrar muito no detalhe, porque não é muito técnico. Mas é isso. Se você tem esse contexto, você deveria provavelmente, lógico, sempre tem que fazer conta, né? Mas assim, é muito provável que você deveria abrir uma pessoa jurídica, porque na pessoa física você não vai poder aproveitar os créditos. Uhum. Então, na pessoa jurídica você vai poder aproveitar os créditos dos insumos e tal, entendeu? Uhum. Como eu acho que a reforma está muito relacionada à mudança ali para o serviço ISS, né? Que a gente olhava de uma certa medida e agora ele vai impactar muito, eu acho que afeta, principalmente acho que por isso a grande questão do aluguel, né? Uhum. Pelo que eu vi, tem os limites de valor e a forma de cálculo também, ele retroage, então dependendo daquele ano calendário, você tem um cenário, então você tem que olhar o ano calendário anterior para fazer seu cálculo. Uhum. Ou seja, né, planejamento tributário em todas as medidas é importantíssimo. E eu acho que em todas as pontas da reforma, quando vocês começaram a falar, fiquei pensando sobre isso, é uma forma de acabar com a guerra fiscal, como a gente colocou lá na ponta, e aqui reflete o objetivo lá atrás, né? Que é justamente profissionalizar e trazer a tributação para quem faz isso de forma informal. Então, eu acho que, olhando na letra da lei, o objetivo pelo qual a reforma foi desenvolvida, ela está cumprindo os objetivos. Não estamos falando se é bom, se é ruim, enfim, não estamos fazendo juízo de valor. Mas essa questão da tributação nos aluguéis, realmente eu entendo que é realmente para forçar quem empreende ali sem empreender de forma mais amadora, para que olhe para isso com mais carinho. Eu acho que o eletrônico, né, à medida que foram surgindo os SPEDs, a forma de obrigação acessória eletrônica, ela já vem forçando os contribuintes a ter ser o mais regular possível. Então, eu acho que a reforma também lhe ajuda a deixar, a tirar um pouco da informalidade, né, da forma de apuração de imposto e uma forma do governo ter uma fiscalização maior. Da arrecadação. Da arrecadação. Até me perguntaram sobre o CIB, né, o Cadastro de Imóveis Brasileiro, quem que precisa ou não. E aí, mesma coisa, se você é pessoa física e você não tem esse volume, não cumpre os requisitos, você não precisa cadastrar seu imóvel lá. Então, não vai mudar para todo mundo. Vai mudar justamente para quem está ali no meio do caminho. Ainda não tem a PJ constituída, mas está empreendendo como pessoa física. Essa pessoa vai ter que pagar tributo como se fosse uma PJ, entendeu? E eu acho que isso é super relevante, porque, como você falou, a tecnologia é bom para todos, né? Então, assim, não espera o contribuinte que vai conseguir utilizar infinitas tecnologias e que o fisco também não ia se modernizar. Então, não é? Então, assim, acho que é muito bom para todos, mas também tem o viés de aumento de arrecadação, que é uma tendência já que o fisco tem feito, as transações tributárias, que é um dos produtos mais recorrentes dentro do escritório, acho que é depois do planejamento, tem aumentado muito a arrecadação porque estão simplificando, né, a forma de transacionar, criando essa cultura de negociação justamente com o objetivo de aumentar a arrecadação. Então, acho que isso também tem impacto direto aí, não só na reforma, né? O acesso à informação traz controle, né? E cada vez, como a Evelise falou, né, os SPEDs, o PIX,
agora o CIB. Não Olha é uma a coisa discussão só. que a gente teve do Pix recentemente, né? É tudo junto, né? A gente traz fica cada vez mais online, né? Então, traz mais transparência nas operações. Então, ela é muito importante, realmente, né? Além da facilidade, a gente como operador do direito tributário em ter uma legislação mais unificada, mas também no sentido de trazer de ordem prática mais facilidade em revisões das apurações dos impostos, estão sendo arrecadados corretamente, o contribuinte que está pagando ter mais clareza também no que ele está pagando de imposto, e acho que por consequência acaba tendo vai ter também a contramão, né? Então o contribuinte sabendo de uma forma mais evidente, entendendo melhor o imposto que ele está pagando, a contramão também, eu estou recebendo o que eu estou pagando de imposto, né? Espero, né? Com melhoria, Eu pensando nisso que você está falando, eu acho que para as grandes empresas que estão no lucro real, elas emitem nota de tudo, né? E elas cobram nota de todo mundo. Vai impactar? Vai, mas numa medida, acho que diferente das pequenas empresas que às vezes não emitem nota para nada, né? Tipo assim, então eu acho que com certeza. Talvez essa reforma, essa ideia de controle da informação, de estarmos online, dá mais dor de barriga, vou colocar assim, quem está mais... e que eu acho que são os empresários que menos estão preocupados com a reforma, ao meu ver, pelos papos que a gente tem nesses eventos que a gente vai de networking e tudo mais. As empresas maiores, que né, eu concordo absolutamente com o que vocês estão falando, vão sentir menos a reforma e já estão se preparando. E o pequeno e o médio empresário, que vai sentir a reforma, que vai ter o aumento da carga tributária, ainda tá assim, mas eu vou... não vai chegar aqui, né? É porque talvez não esteja chegando agora, então, né? Tá na expectativa A gente estava até batendo um papo sobre isso, porque a gente pensa, as grandes empresas já estão se movimentando e vendo isso, até já em ordem prática. Os menores não, mas como as questões eletrônicas estão se alterando, é quase que uma obrigação. Então, a empresa grande, ela vai exigir do menor que, né, ele é o meu fornecedor, olha, fornecedor, você vai ter que ter a nota nesse padrão, tudo, porque a operação ali de débito e crédito de imposto vai acontecer já a nível bancário, né, financeiro, melhor dizendo. Então, se o menor empresário não estiver preparado para essa, ele não vai conseguir atender a grande empresa. Então, se você atende grandes empresas, multinacionais, por favor, vamos fazer um estudo, um planejamento para a reforma, porque isso pode impactar diretamente seu faturamento, que é onde que dói o bolso. A verdade é essa, né? Certeza, o empresário só é aquilo. Se não tá latente, daqui a pouco vai começar a ficar, e aí é o que a gente fala de prevenção, né? E contencioso, né? É melhor prevenir do que depois resolver o problema quando ele já existir. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que a gente estava falando aqui era uma das perguntas que eu ia fazer, mas vocês já foram falando. Eu falei pra vocês que o papo flui e que por isso que a gente não faz pauta, viu, Evandro? Não faço mais pauta agora, não. É sobre a questão da sonegação, né? Então, eu acho que com esse cruzamento de dados, a gente tem visto a Receita cada vez mais, né? A Receita e os entes se preocuparem com a fiscalização, né? Existem sistemas já que hoje que cruzam informação. Como é que vocês veem isso para a reforma, assim? Ou não só para a reforma, mas para o sistema tributário em geral, assim? Eu acho que é uma continuação daquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, um cliente me perguntou, agora com o CIB, eu vou cadastrar meu imóvel lá, como é que ele vai saber se eu estou recebendo aluguel ou não? Eu tenho que declarar, né? Não necessariamente, né? Porque ele cadastrou o imóvel, o valor histórico do imóvel lá, que ele não tem como diretamente saber, mas o Estado, a Receita vai ter informação lá no DIMOB, vai ter informação dos cartórios, eles estão nessa movimentação de colocar fazer um data lake, né? Coloca todas as informações conectadas. Então, a tendência é que você consiga fazer menos coisas escondido. Então, por causa disso, eu vou mudar meu pensamento completamente e vou começar a pagar 100%? Em tese, sim. Mas também, não só
isso por si só, eu acho, porque se você não leva em consideração um fato que está acontecendo, você desconsidera um risco, né? E aí, às vezes, você toma risco, você toma... E risco bom é um risco calculado. Exatamente, né? Risco bom é um risco que se conhece. Então, às vezes, você faz escolhas, né? Você coloca um preço, você investe num negócio, você toma um risco, você se adianta, contando que você tem uma margem de lucro X. E desconsidera o fato de que você deveria pagar aquele tributo, que você tem no risco de pagar aquele tributo. E aí você está se arriscando muito mais do que o que você está calculando. Então, eu acho que a gente tem que conhecer de forma profunda, né? Eu acho que a gente já tem hoje, no formato atual, muita malha automática, né? Exato. Então, a gente já vê nos SPEDs, nos manuais, já tá. Olha, essa informação que você vai colocar aqui, ela ele cai na malha automática. Então, isso já acontece hoje por conta as obrigações são eletrônicas, todas, pelo menos o que eu tenho. Nota, tá? Todas. Que é a mesma conversa do Pix, né? Aquela notícia que saiu quando, na verdade, eles já deveriam informar o Pix, já estavam informando o Pix, né? Não iam ter tantas alterações. Tem a questão do Sniper também, né? Que vai de encontro a esses sistemas que o Fisco tem criado, de ser um data lake mesmo, né? De unir informações e cada vez mais as informações vão se cruzar. Uma tendência, inclusive, de tecnologia. Quantas inteligências artificiais foram criadas nos últimos meses, né? Outro dia a gente aprendeu mais uma outra. Outro dia o Danilo Magri estava sentado aqui, falou de uma outra. Então, assim, cada vez mais, e foi o que eu falei no início da minha fala, o fisco também vai usar disso. Com certeza. Então, realmente, a questão de sonegação, e eu acho muito válido a gente, né, ir fechando o cerco cada vez mais. Não é à toa que a gente, hoje, depois acho que com a reforma vai unificar a forma de declaração, mas hoje a gente tem mesmas informações em ambientes diferentes. Exato. Então, aí o fisco ele vem e é automático mesmo. Ele fala, você declarou tanto de receita nessa obrigação, tanto nessa e tanto nessa. O que é essa diferença em cada uma? Então, se você não tem isso mapeado, justificado, enfim, isso já acontece. Então, a reforma ela vai talvez corroborar no sentido de unificar. Talvez vai ser difícil no começo, nessa transição e adaptação inicial, que a gente vai conviver com 2 ambientes, né, duas formas de apuração, porque a gente vai, até 2033, a gente vai conviver com PIS/COFINS, ICMS, e CBS e IBS. Então, a gente vai ter que ter o time que está ali acostumado a fazer as revisões de PIS/COFINS e ICMS e um time novo com o conhecimento da reforma. Depois, a gente vai conciliando tudo. Então, lá na frente, talvez fique mais fácil e unificado, mas as operações e as informações já são cruzadas eletronicamente e automaticamente. Enfim, acho que sonegação vem sendo, acho que cada vez mais difícil. Mais difícil, E eu acho que, já entrando até numa questão mais pessoal, assim, de vocês, uma opinião pessoal, né, sobre a reforma. Vocês entendem ela hoje, do jeito que está, mais prejudicial? Ou vocês acreditam que ela tem cumprido o objetivo inicial dela, da forma como ela foi pensada? Qual que é a opinião, assim, jurídica de cada um de vocês sobre o tema? Jurídica ou pessoal? Jurídica e pessoal, porque acho que as opiniões jurídicas também tem um pouquinho da gente, né? Então... Eu acho que não é nenhum nem outro, assim. Eu acho que não está cumprindo o que ela se propôs e não é prejudicial. Eu acho que é um meio do caminho, assim. Eu acho que, de alguma forma, ela está trazendo vantagens. Eu vejo com bons olhos a tributação do destino. Eu vejo com bons olhos a conexão dos tributos. Acho que vai ter, de alguma forma, uma simplificação, mas, ao mesmo tempo, vai ter uma majoração de tributação para a maioria dos setores, né? Que já era outra pergunta. Então, se quiser falar disso aí também, falar do aumento da carga tributária. Quando da emenda, aí vários setores da economia foram lá no Congresso e fizeram negociações, então a gente já criou várias exceções. O setor imobiliário é uma delas, que já tem, né, regimes
especiais, e a ideia era ter uma coisa só para todo mundo, essa que era a ideia, né? Que é aí que tá a simplicidade, porque ter uma regra cheia de exceções, a gente já tem, né? Mas isso não quer dizer, na minha opinião, que tá completamente ruim, mas tem coisas boas e ruins, é um mix, eu acho. Eu acho que assim, a intenção em unificar, eu acho que tem cumprido no sentido de legislação. Eu acho que o desafio de olhar de forma na prática talvez seja um desafio, até porque tem muitos temas que a gente ainda não tem informação suficiente. Exato. Então a gente vai trabalhando com, entre aspas, suposições para tentar chegar num refino maior, mas ainda falta informação. Falta um complemento de lei ali nessa perspectiva. Mas eu acho que assim, para nós da área tributária é excelente, né? A gente aí, pessoal, a gente tem trabalho garantido aí por um bom tempo. Exatamente. Então a reforma ela é muito boa no sentido para os operadores do direito, né? Exato. Mas brincadeiras à parte, acho que para o empresário também, eles têm hoje um desafio tão grande de ordem operacional e de rotina ali fiscal, né? Então, você tem um prazo para SPED fiscal, um prazo para contribuições, um prazo para ECD, um prazo para ECF, e assim, sem entrar nos impostos diretos, mas pelo menos o de consumo tende a melhorar. Em tese, eu não sei como que vão ficar os SPEDs fiscais de contribuições. A princípio, você vai fazer sua apuração direta ali pelo XML, né? Então, vai mudar a sua forma de apuração, né? Então, tende a simplificar também. Espero que seja melhor para o país e para os empresários. Eu acho que o grande medo de todo mundo é a questão do aumento da carga, né? E eu acho que se a gente pudesse também extrair um pouco da nossa conversa, é que é muito caso a caso, né? Então, as empresas têm que analisar, e não só a situação fiscal, como você muito bem colocou, Evelise, tem que analisar modelo de negócio, fazer business plan, colocar tudo, né, desenhar a estrutura de A a Z da empresa, porque até a escolha do fornecedor agora vai impactar diretamente no faturamento, né? Com certeza. Logística, que a gente comentou, contrato. Então, por que o departamento jurídico é importante nesse momento? Então, antes não era importante a gente colocar lá no contrato se aquela prestação ia ser com imposto ou sem imposto. E se você não previa a reforma, então você não estava considerando o imposto naquela contratação. E agora você vai ter um 27,5% a mais que você vai ter que arcar. Então, tem que ser revisto todos os contratos das empresas, logística que a gente comentou, compras e vendas no sentido, deixa eu ver meu fornecedor, para quem que eu vou... Exato, precificação. E o fiscal, que já é algo, né, já sabe que tem que mudar, e contabilidade também afeta com certeza. Muito, Fluxo de caixa vai estar super impactado, então impacta também o setor contábil da empresa. Uma coisa que eu acho que a gente tem feito para os clientes é montar um comitê, assim, sabe? Eu acho tem feito isso, eu tenho visto mesmo. Várias empresas já montando seu comitê interno. O comitê interno e a integração de áreas, assim, nessa perspectiva. Porque, como você muito bem colocou, de novo, não é uma reforma só tributária. Então, a empresa tem que tratar isso de forma interligada. Sim. Então, a gente tem montado comitês, assim como a gente fez na época de implementação de LGPD, que também gerou um impacto, assim, teve um borbulho, né, mas bem menor, né, do que a reforma. A gente cria esses comitês que facilitam bastante. Bem legal, isso é verdade. Pro empresário. As empresas que têm o comitê hoje dentro da empresa repetível, né, mas que já tem um comitê interno, elas estão muito mais à frente. Então, elas conseguem conversar já com a gente, já a nível da operação dela. Olha, eu sei que essa operação aqui vai me dar um problema. As que não têm o comitê ainda, você ainda precisa explicar, a legislação está bem inicial. E eu acho que é um processo, né? Quando a gente, como operador, entra dentro da empresa, então a gente tem que primeiro destacar, o problema existe. E aí o como ajudar, a gente faz junto. Hoje eu já estava fazendo uma reunião com um cliente, e aí eu falei assim, olha,
esse é o problema existe. Eu vou inclusive mandar um parecer pra você não falar que eu não te avisei. E aí ele falou, entendi, não é porque você tá me vendo que você é boazinha, é só pra eu não te culpar depois. Eu falei, exatamente, então o problema existe. E aí agora, a 4 mãos, eu acho que a empresa, o jurídico, o RH, né, a compras, enfim, todos os departamentos precisam se unir, e eu acho que a criação de comitê facilita bastante pra gerar essa Na verdade, pensar que porque você é dono da empresa, mas que a gente conversa tanto com os clientes ou entre nós, pensar que porque você é CEO, porque você é dono da empresa, você necessariamente tem que saber tudo, é um tiro no pé, assim, né? Porque, primeiro, que é virtualmente impossível você saber tudo. Segundo, que você vai gastar um tempo que você não tem, entendeu? Você, como líder de um projeto, de uma equipe, de uma empresa, eu acho que a principal função do líder é conectar as pessoas e encontrar as pessoas certas para fazer um time robusto, assim. E aí, a ideia da gente montando... a gente tem feito isso em alguns clientes e a gente traz parceiros estratégicos e faz reuniões, né, pontuais, e tá todo mundo ali querendo a mesma coisa, e isso tem muita força, assim, né, porque quando todo mundo tá pensando em solucionar o mesmo problema, sem ego e interesse pessoal, não tem outra saída, você vai solucionar, né, se tá todo mundo querendo a mesma coisa, pode até demorar mais tempo do que você imaginava, mas você vai conseguir resolver, então... eu acho que o mesmo problema, ele tem várias perspectivas, né, então depende da sua finalidade que você tá olhando, então um problema X... Eu, como fiscal, eu vou ver o meu problema do imposto. Eu, compras ou vendas, vou ver com quem que eu estou comprando, para quem que eu estou vendendo, a minha contabilidade, quanto, né? Como que é esse meu registro na contabilidade. Então, você unir cada departamento para avaliar um único problema, cada um vai enriquecer a solução de alguma medida, eu acho, sabe? Acho e vejo também isso na prática, né? Não é só achismo, não. Tem uma riqueza, né? Sim. Eu acho que essa questão de comitê a gente aplica também nos planejamentos patrimoniais, sucessórios, né? Que a gente acaba fazendo dentro do escritório. E eu acho que é muito tão benéfico, né? Sai uns arranca-rabo, né? No comitê, gente. Não tem como não sair. Eles já vão de pessoas no final das contas. Mas acho que é benéfico, sim. Eu acho que na reforma também as empresas poderiam pensar nessa criação. Falando em planejamento, só porque eu acho que a gente fala disso bastante aqui, ainda mais quando vem convidados que são empresários, até para te contextualizar. A gente recebe muito empresários que estão assumindo cadeiras, né? Legal. Indo para a segunda, terceira geração. E aí a gente acaba falando um pouquinho sobre sucessão e tudo mais. Você vê algum impacto disso nas estruturação de planejamento? Da reforma também, que precisam ser revistas, para quem já tem planejamento vigente, né? Você acha que um estudo seria necessário? Eu acho que sim, que é bem-vindo, ainda mais quem tem holding patrimonial, que as pessoas falam, né? Que é uma empresa dedicada à gestão do patrimônio imobiliário. Eu acho que seria interessante, porque vai ter um impacto, né? Do CBS, porque elas estão no lucro presumido necessariamente, né? Então, precisa ver se ela está aproveitando os insumos que ela poderia aproveitar ou ela está deixando de lado porque hoje o lucro presumido ela nem enxergava isso, as regras não se aplicam para ela. Então, acho importante, sim, aproveitar. Na verdade, o que a Evelise falou é muito verdade. Tem um lado, meu Deus, vai aumentar a carga, vai mudar tudo, tem uma insegurança, mas... toda mudança é um peso ou uma oportunidade. Depende de como você se posiciona muito, né? Então, eu enxergo várias oportunidades para vários clientes nossos e para nós, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Acho que essa seria a planejamento, né? Então, assim, se você prevê chegar no problema antes, né? Então, tá tendo essa mudança. Então, deixa eu ver o meu cenário, como que vai ficar, me planejar. Eu vou ter que pagar imposto nesse cenário que eu estou? E se eu estiver no cenário 2? E no cenário 3? Aí a gente já chegamos a 16 cenários para o cliente, assim. Porque vai avaliando os aspectos de cada cenário. E os estudos de planejamento são justamente isso, né? Quando chega um cliente para me perguntar, você faz planejamento tributário de reforma? É desenho de cenário.
sentar e colocar na ponta do lápis os prós, os contras, a questão que vocês falaram no início também, no nosso episódio, de empresas que têm filiais porque gozam de benefícios fiscais e agora talvez não seja mais interessante manter a operação longe. Eu acho que tudo isso vai ter que ser analisado, principalmente dentro dos planejamentos também, né? E escutando vocês falarem, tem uma premissa, né? Tem que ser feito sob medida, né, Evelise? Não tem como pegar um negócio pronto de prateleira, né? Não, é sob medida. É para aquele desenho, para aquela operação específica da empresa. Você vai para uma outra empresa, você muda o seu fornecedor, você muda a sua localidade, já muda tudo. Então, para cada, realmente, para cada até um alerta. Eu já até falei disso aqui outras vezes com outros convidados, mas eu acho que vocês duas estando aqui, acho que é importante a gente reforçar. Existem muito, de novo, o acesso à informação, e aí acaba também trazendo as coisas prejudiciais, né? A internet tem seu lado bom e o seu lado ruim da mesma forma. E existem os coaches, né, de internet que vendem planejamentos feitos, né, de prateleira, né? Então, planejamentos que são vendidos como se fossem para todo mundo, que na verdade são planejamentos pré-prontos, né? Então, assim, não faz muito sentido. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, como que isso impacta, porque a gente recebe muitos clientes, muitos empresários no escritório, com planejamentos que foram feitos dessa forma e que vem fiscalização e que tem problema, e que se não tem problema, foi feito de forma desestruturada, que aí tem que refazer, e aí é dois gastos, né? Como é que vocês entendem? Eu já falei essa minha opinião algumas vezes para você, e já falei até lá na OAB, naquele dia que da aula do TBI. Eu acho que é uma tristeza, assim, porque ainda mais nós que temos a nossa empresa e a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que, às vezes, explicar, passar por objeções que não deveriam existir, né? E o espaço para que as pessoas vendam ouro de tolo, né? E que com a internet acho que aumentou, não é uma coisa de agora. Até um dia eu estava assistindo um documentário que tem história de pirâmide, de ouro de tolo, desde de quando não tinha papel e caneta, né? Então, ele só vai mudando a forma, só vai mudando o jeito. Para mim, é isso, né? Alguém que se aproveita de uma informação mais ou menos verdadeira, e aí se aproveita dos canais e consegue atingir um monte de gente, e ela vai criando um passivo para as pessoas, né? Tanto pro profissional que acredita no que ela falou e se arrisca e vende aquilo com o nome dele, quanto para o cliente final que acredita, né? Porque o intermediário que está com o nome na responsabilidade civil, né, de vender um negócio que não faz sentido, eu duvido que ele está fazendo de propósito. Provavelmente ele acreditou naquela história, naquele planejamento de prateleira, né? E não existem mais planejamento de prateleiras, assim, não existe mais isso. Já faz muito tempo que não existe mais, né? Então, minha opinião é essa, eu acho um absurdo. Assim, com relação aos clientes que eu atendo, a gente não vê muito, porque realmente... São empresas maiores, né? Mas, assim, de maneira geral, até vi um dia, essa semana, acho, na internet, uma advogada falando, uma cliente me procurou que ela perdeu o processo e ficou sabendo só quando ela perdeu, já estava entrando julgado. E aí daí ela me procurou pedindo ajuda. Ela falou, primeiro você procura o advogado e informa, né? Aí tentou procurar nada do advogado. Então, aí ela, enfim, conseguiu entrar no processo. Quando ela entrou, realmente já tinha perdido tudo. E aí ela falou, tá, mas você fez contrato com esse advogado que você perdeu? Não. Você pagou alguma coisa para ele? Não. Então... Então, assim, duvide, daí ela reforça no vídeo, ela duvide do que está muito fácil. Exato. Como você vai fechar um negócio, você vai colocar o seu direito na mão de uma outra pessoa que você não fez um contrato, não pagou. Então, assim, tá muito fora da média, tá tem muito fora... milagre. Tá estranho, tem algum problema. Desconfie. E aí você depois já perdeu o seu direito, ou vai mexer no seu bolso, no sentido como empresa vai ter que pagar algo a mais, enfim, multa, e as multas são pesadas, né? Exato. Então... Eu acho que o barato sai caro, né? Exato. E aí a gente sempre tem uma premissa no escritório, ter poucos, mas bons clientes. Porque eu acho que o profissional, principalmente o profissional tributário, depois de toda essa conversa, né?
a gente tem muito essa objeção. Nossa, mas advogado tributarista cobra caro, né? Mas olha o tanto que vocês precisam se dedicar e estudar e estar acompanhando diversas normas. E agora vocês vão estudar com 2, vocês vão trabalhar com 2 Eu brinco, sistemas. sorte as pessoas que já vão se formar, já Novo, sabendo. né? Exato. Mas a gente vende conhecimento, né? É o que a gente vende, então faz parte, né, da gente buscar, estudar, porque é o nosso trabalho, nosso ofício. Eu tenho uma premissa que a gente já escutou aqui, não me peça de graça o que eu cobro, o que eu cobro pra ganhar a vida, né? Algo assim faz pra ganhar a vida. Foram viver. Anos, né, construindo estudo, enfim, as pessoas que estão iniciando na carreira e às vezes olha, nossa, agora eu entendi por que você está aí, porque aí as pessoas falam, nossa, como é difícil. É com o tempo, você vai guardando um pouquinho de informação aqui. Exato. Não é que é uma coisa que é super difícil, você vai lá e estuda de um final de semana. Não. Você vai devagarinho, quando você vê, você está sabendo, e sempre, quanto mais você sabe, mais você tem consciência de que você não sabe nada, né? Então, nossa, é desesperador. Tem aquela do Kruger, né? Tem um gráfico do Kruger que fala sobre isso. Quanto mais você conhece sobre o assunto, quanto mais você se debruça sobre aquilo, mais você tem consciência de que você não sabe nada. Aí você fica com aquela síndrome de... E vai tentando aprender mais e mais. Mas é isso, meninas. E aí, pra finalizar, assim, eu queria só agradecer vocês pelo bate-papo. Já estamos aqui há 1 hora falando. Nossa, eu falei pra vocês e queria agradecer. Eu acho que foi um episódio super rico, um episódio que a gente conseguiu transmitir de forma muito leve. Eu acho que a gente também conseguiu transmitir a importância da reforma, não explicando de forma técnica, mas que as pessoas possam entender os impactos que ela pode causar. E queria saber, assim, Evelise, o que você achou? O que você tem aí de dar de conselho, de dica para quem está nos assistindo sobre reforma, sobre tributário, sobre vida, o que você quiser, esse momento é seu. Eu adorei participar, achei muito dinâmico, acho que foi mais fácil, assim, mais leve. Eu imaginava, Foi realmente muito bom, muito bom. E realmente, acho que a reforma tributária é algo que já está acontecendo, então... independente da medida da empresa, se é simples, se é lucro real, se é o meu fornecedor, enfim, a gente tem que parar para ver até nós, como consumidores, né, entender qual medida, para onde que vai o que vai acontecer com essa reforma, o nosso imposto, como que vai ser. Então, acho que para todo mundo é importante a gente fazer uma leitura, entender essa mudança. Enfim, o tributário, ele foi um divisor de águas na minha carreira. Eu caí por acaso. Eu entrei num trabalho que eu ia ser do departamento fiscal, mal sabia o que era ainda estava na faculdade. Aí entrei numa empresa em que eu ia ajudar a parte de jurídica e fiscal, mas mal entendi o que eu ia fazer. E fui entrando então assim, meio que ele que me escolheu, E hoje eu vejo como assim, olhando para a carreira em si, né? Eu acho que é um divisor de conhecimento, né? Ele é muito, não sei, não puxar saco, mas assim... professora, essa mulher, você acha que essa mulher com esse cabelo, com esse caráter, não custa. Mas eu até tenho uma frase que a gente costuma usar lá em casa, que é assim, a gente não gosta do que a gente não sabe. Então, à medida que eu fui aprendendo, você vai gostando. E isso para qualquer área. Então, eu não sou muito do imobiliário, porque eu não sei. Então, se eu me dedicar, eu vou começar a gostar. Então, a gente gosta do que a gente sabe fazer. Então, acho que foi isso. O tributário, ele foi me escolhendo e eu fui gostando dele à medida que eu fui conhecendo ele. Vive também, né? Seu marido é advogado, né? O marido da Lília é fiscal, o meu marido é advogado, não tem como não gostar do direito, né? Os assuntos finais de semana. Vamos mudar um pouco de assunto final de semana, não tem como mudar. É verdade. Mas e você, Li? O que você achou? Você aprovou, sócia, o episódio? Parabéns. Posso manter o contrato aqui com o Evandro, o pessoal do estúdio? Obrigada pelo convite, pela insistência, né? Porque eu não costumo querer fazer coisas assim públicas. Eu geralmente falo, não, eu fico nos bastidores, né? Então, obrigada pelo convite, obrigada, Evê, por sentar com a gente e trocar essas ideias. Gostei bastante, passou rápido. Sim, eu achei que faltava muito ainda, na verdade. Eu tava esperando
esperando alguém fazer assim. Eu acho que a gente falou de coisas importantes e boas que servem para muita gente, assim. De tudo que a gente falou que me marcou, foi o que a Gabriela destacou, que essa reforma ela é tributária, mas ela vai impactar em várias perspectivas na vida de todo mundo, assim. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar para isso com o carinho que isso merece, para a gente se posicionar mais estrategicamente, né? E aproveitar isso como uma oportunidade de não ser atropelado por isso, né? É verdade. Exatamente. E é isso, meninas. Gratidão. Obrigada a você. Parabéns para vocês aqui. E acho que agora a gente foi aqui para um público empresarial, que não precisa, né, saber coisas técnicas, que estamos aqui para isso, né? Mas eu acho que dá para rolar um evento para falar de reforma, hein? O que vocês acham? Mais técnico para os advogados. Tem bastante advogado que acompanha a gente na rede social também, que vai pedem. Vai ter nosso evento, né? Quer falar dele? Pode? É o momento seu, A gente, na verdade, até antes de um evento maior, estou como presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da UAB de São José dos Campos, Paraibuna. A Lilian também, minha parceira aí na diretoria da comissão. E a gente, todos os meses a gente faz um evento, um encontro de estudo técnico. Um mês qualquer tema na área tributária e no mês seguinte sempre direcionado para a reforma. Esse mês, inclusive, acho que é dia 23, a gente vai ter um bate-papo sobre a reforma. Vai ser super interessante. Com o palestrante Pedro Baixa. Isso. Uhum. Deixa eu confirmar o sobrenome. Eu acho que não é Baixa? Eu vi ontem. Não. É Pedro. É Pedro. Uma coisa... Ajusta. Pedro Pena. Pena. É quase. O Pedro Pena é advogado, contador, pós-graduado em Direito Tributário, Finanças... É um cara que tem bastante conhecimento. Muito. Qual que é o tema que ele vai falar? Split Payment e gestão de caixa das empresas. E tem muito empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os eventos da OAB podemos levar empresários? São abertos ou só para advogados? São abertos, gratuitos. A gente normalmente não faz inscrição porque... tem bastante espaço para receber. Tem uma estrutura super legal aqui. Isso, então já está todo mundo convidado, com certeza. E esse é um assunto que os empresários vão querer saber, né? Sim, e o Pedro ele foi palestrante do nosso primeiro simpósio. Ele também, ele também já me atendeu como cliente também, né? Ele era meu cliente num trabalho que a gente fez, então ele está super inteirado. Ele é professor também, tributário aqui na região. E além do dia 23 agora, 23 de setembro, a gente vai ter um evento, nosso segundo simpósio, direcionado aí só para reforma realmente, no dia 12 de novembro. Legal. E aí a gente vai... Lá na sede da OAB, também São José, aqui em São José. Isso. Não, meninas... Sei que vocês estão aí na comissão, que precisarem de nós aqui do ObraCast, depois eu me resolvo com o meu sócio, mas precisarem também, acho que é importante até pro empresário mesmo participar, entender um pouco mais profundamente, mandar gestor, mandar gerente. Isso, então, eu acho mandar o pessoal do fiscal dele. Mandar o comitê, né? Eu acho ano que passado foi um relevante. Sucesso, a gente teve mais de 200 inscrições e realmente foram, as pessoas foram, e além dos temas técnicos e ali o momento de conhecimento, a gente gosta de ter um momento de bate-papo, de network. Então, normalmente, após a palestra, a gente faz um coffee ali, um coffee quase shopping, um coffee quase happy hour. A hora vai. Mas o que eu acho muito importante para a gente trocar um pouco de experiência ali, fazer network, bate-papo, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, e é super enriquecedor, né? Então, já tá todo mundo convidado. É isso, gente. Ainda tem 2 eventos para vocês se aprofundarem de reforma. Nós do escritório também estamos para organizar um evento, então você já está mais que confirmada na nossa lista de palestrante aí, Lilian. Boa. Já puxa ela pro seu, tipo, eu vou botar ela para falar, Evelise. Ela quase corre comigo, mas eu já ia perguntar se tiverem pessoas que estejam disponíveis aí para ser como palestrante no dia do nosso simpósio. Não, eu ia fazer o convite para palestrante. E aí é isso, esse foi mais um episódio do ObraCast delas, meninas. Obrigada pela presença e comentem aqui quem vocês querem ver por aqui, que temas. Se vocês quiserem que as meninas voltem para falar de outros temas, eu convenço de novo. Demora uns 6 meses, mas aí elas voltam. Até mais, gente. Até mais. Tchau.